Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de Circuitos para Comunicações. E hoje a gente vai entrar em uma nova característica. A gente vinha apresentando a característica exponencial e agora a gente vai apresentar a característica diferencial, que é baseada justamente no nosso par diferencial. Então perceba, né, que o que a gente está mostrando aqui nesse nosso curso também é complementar ao que a gente apresentou lá nos cursos de TBJ, MOSFET e de diodos. Tá legal? Então vale a pena você dar uma olhada também nessas playlists para se aprofundar um pouco mais nesses dispositivos, tá legal? Então a característica diferencial é baseada justamente no circuito do par diferencial que a gente tem aqui, tá? A gente tem um par diferencial aqui, tá? E aí o que acontece? Na base desse transistor eu tenho a tensão V1 alternada, na base desse outro aqui eu tenho a tensão V2, aqui eu tenho a tensão entre base e emissor VBE1, entre base e emissor aqui VBE2, as correntes nos emissores valendo I1 e I2, a soma dessas duas correntes valendo IK, descendo aqui nessa fonte de corrente, e naturalmente as correntes nos coletores aqui valendo alfa I1 e alfa I2. Tá legal? Então a gente vai estar utilizando isso para fazer as nossas explicações hoje, tá? Sabendo que os nossos transistores, eles são casados, tal como a gente falou também lá no nosso curso de TBJ e de MOSFET. Para a gente falar sobre a característica diferencial, a gente está considerando que os transistores são casados. E aí o que acontece? O que é que a gente tem aqui? Tá? A gente tem o seguinte, ó. A corrente 1 e a corrente 2, que são as correntes nos emissores, elas vão valer o seguinte, ó. Vai valer IS1 elevado a VB1 sobre VT. Isso a gente também já mostrou na característica exponencial, né? Já que a gente está falando de TBJ aqui também. E a corrente 2 vale IS2 elevado a VBE2 sobre VT. Tá legal? Aí quais são as considerações? Quando a gente faz VBE1 menos VBE2, ou seja, essa tensão menos essa, eu vou dizer que vale V1 menos V2, tá? E eu estou dizendo também que essas correntes são iguais. As correntes de saturação reversa dos dois transistores aqui, eles são casados, valendo IS1 sendo igual a IS2. Então essas duas correntes aqui são iguais, tá? E aí o que acontece? Quando eu faço esse sobre esse, ou seja, I1 sobre 2, eu vou ter um resultado aqui interessante para a gente continuar os nossos estudos aqui, tá? Fazendo I1 sobre 2, como essas duas correntes são iguais, então elas vão se cancelar. E aqui, ó, vou repetir a base e subtrair os expoentes, já que eu estou fazendo uma divisão. Então, ó, vai ficar como, né? I1 sobre 2 vai ficar igual a E elevado, repete a base, né? Então, E elevado a VBE1 menos VBE2, que é o que eu tenho aqui, esses dois caras dividido por VT, ou seja, essa subtração aqui dividida por VT. Como VBE1 menos VBE2 é igual a V1 menos V2, tá? Então, substituindo aqui, ó, vai ficar VBE1 menos VBE2 sendo V1 menos V2. Então, I1 sobre 2 vai ficar igual a E elevado a V1 menos V2 sobre VT, tá legal? Tudo isso baseado nesse circuitinho aqui, tá? Beleza? Então, a subtração dessas duas tensões aqui, a gente está dizendo que é V1 menos V2, tá legal? E também a corrente de saturação reversa desses dois transistores aqui, elas são iguais, ou seja, esses dois transistores são casados. Isso permitiu com que a gente chegasse a esse primeiro resultado que a gente mostrou aqui, tá legal? Ao que a gente tem mais? Como é o par diferencial, tá? A gente mostrou isso também lá no nosso curso de TBJ, né? Que o nosso amplificador diferencial, ele amplifica entradas diferenciais, tá legal? E aqui a gente também está tratando com os grandes sinais, então a gente tem o seguinte, ó, que a diferença entre as duas tensões de entrada, V1 menos V2, eu estou dizendo que essa tensão aí ela vale V1 cosseno de ômega t. Aí aqui eu tenho um resultado que a gente já conhece, o valor de x, né, vale V1 sobre VT, e eu estou definindo uma variável aqui, z, sendo igual a V1 menos V2 sobre VT, tá legal? É justamente essa subtraçãozinha aqui dividida por VT, tá? E ainda mais, sabendo que IK é igual a I1 mais I2. Ah, mas quem é IK? Só relembrando, né? IK é justamente I1 mais I2. Essas duas correntes que estão descendo aqui, como a gente mostrou no início da aula, tá legal? Então, olha só o que a gente tem. Tá partindo desse resultado aqui, tá? I1 sobre 2 sendo igual a E elevado a V1 menos V2 sobre VT. Partindo desse resultado aqui, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. I1 sobre 2 sendo igual a E elevado a Z. Por que Z? Porque I1 sobre 2 é igual a E elevado a V1 menos V2 sobre VT. Só que V1 menos V2 sobre VT a gente definiu como Z. Tá legal?
Por isso que a gente tem esse resultado aqui. Então, I1 sobre 2 é igual a E elevado a Z, que foi a variável que a gente definiu. O que acontece mais? Se eu somar 1 de ambos os lados, vai ficar assim, ó. Vai ficar I1 sobre 2 mais 1, sendo igual a 1 mais E elevado a Z, que é o que eu tenho aqui. Então, somando 1 de ambos os lados, tá? Se eu retirar esse 1 aqui de ambos os lados, eu volto para essa igualdade aqui. Tá legal? Então, perceba que está coerente. O que acontece mais? Tá? Pegando o mínimo daqui, né? Que é I2. Então, I2 dividido por I2 dá 1. Vezes I1 dá I1. I2 dividido por 1 dá I2. Multiplicado por I2 dá I2. Então, vai ficar, essa parcelinha aqui vai ficar I1 mais I2 sobre 2. Ser igual a 1 mais elevado a Z, que é o que eu tenho aqui. Invertendo esse cara e esse, ou seja, invertendo isso aqui vai ficar quanto? I2 sobre I1 mais I2, que é o que eu tenho aqui. Sendo igual ao inverso desse cara aqui, que é 1 sobre 1 mais elevado a Z, que é o que eu tenho aqui. Tá? E aí, isolando I2, eu tenho o seguinte, ó. Isolando I2, vai ficar quanto? Esse cara aqui tá dividindo, vai passar para esse outro lado, multiplicando. Mas quem é I1 mais I2? Justamente IK, que é o que eu tenho aqui. Estava dividindo, passa multiplicando. Então, I2 vai ficar igual a IK sobre 1 mais E elevado a Z. Tá legal? Toda essa matemática a gente utiliza para você entender como é que se comporta a corrente no dispositivo, tá? Porque é importante aqui para a gente dar característica, né? A gente pegar a característica da corrente como função da diferença da tensão, onde Z é uma função da diferença da tensão, como a gente mostrou. Então, a gente está trabalhando com a característica do dispositivo quando ele estiver operando também com grandes sinais, tá? Analogamente, eu posso definir a corrente em 1 também, posso determinar a corrente em 1 como sendo igual a IK, tá? Como está aqui, dividido por 1 mais E elevado não mais a Z, agora A menos Z, tá legal? Então, teria as nossas duas correntes aí nos nossos emissores. Como é que essas correntes se comportam graficamente? Tá? Então, já que eu tenho as duas expressões das correntes, então eu tenho as duas correntes aqui graficamente, tá? De I sobre K, ou seja, eu estou pegando essa corrente aqui e dividindo por IK, tá? Aí vai ficar 1 sobre 1 mais E elevado a Z ou menos Z aí, tá legal? Aí eu vou ter justamente essa característica aqui, tá? Tanto para I1 sobre K, quanto para I2 sobre K. Percebendo, né, que aqui em 0,5 é quando eu tenho que as duas correntes elas são iguais, tal como a gente mostrou lá no nosso curso de TBJ e de MOSFET, tá? A gente utilizou muito esse resultado aqui, em que essas duas correntes são iguais, fazendo com que a relação entre I sobre K seja 0,5, ou seja, seja justamente a metade, né? E aí, ó, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho justamente a característica da corrente como função de Z, onde Z é V1 menos V2 sobre VT, ou seja, como uma função da diferença entre as tensões de entrada, que é justamente a característica do nosso par diferencial. Então, a característica é justamente essa aqui, a gente mostra matematicamente para você, tá legal? Então, por hoje, era isso que eu tinha para mostrar, a característica do par diferencial, demonstrando justamente a relação entre corrente como função da diferença entre as tensões de entrada, justamente para você entender, também complementando o que a gente mostrou lá no nosso curso de TBJ e de MOSFET, em que a gente fala muito sobre isso também, tá? Se você gostou dessa aula, peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que possa beneficiar com ele. Você compartilhando esse conteúdo, curtindo o vídeo, vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo ajudou você e ele vai recomendar esse conteúdo para outras pessoas também. Isso vai fazer com que o nosso canal cresça, isso vai ajudar o nosso canal, tá? Peço também que você se inscreva no canal, que ative as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. No mais, eu desejo bons estudos para você e te vejo na nossa próxima aula.